Se liga na questão 03, uma questão que envolve lâminas bimetálicas. Nós temos duas lâminas, elas estão soldadas entre si e fixadas a uma parede. E ela é formada então por cobre, aqui está o coeficiente de dilatação linear do cobre, e zinco, aqui está o coeficiente de dilatação do zinco. Então elas têm as mesmas dimensões e estão a 0 graus Celsius. A respeito desse assunto, assinale o que for correto. Recordando que a variação do comprimento ou a dilatação linear é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. As duas apresentam o mesmo comprimento inicial e, como elas estão juntas, vão sofrer a mesma variação de temperatura. E então, temos que analisar em função do coeficiente de dilatação. Quem tem maior coeficiente de dilatação sofre maior dilatação. E o zinco tem coeficiente maior do que o cobre. Então, em um aquecimento, o zinco atinge um comprimento maior do que o cobre. E vamos analisar essas duas possibilidades, um aquecimento e um resfriamento. Grava o seguinte, que o maior vai sempre para cima do menor. Então, quando ocorre o aquecimento, o zinco sofre maior dilatação, então o maior vai para cima do menor, o zinco vai para cima do menor e a barra, ou as barras de zinco e cobre, elas tendem a se curvar dessa forma, porque o zinco dilatou mais e ele acaba indo para cima do cobre. Agora, no resfriamento, a temperatura diminui. Então, ambas as barras sofrem contração. Só que a que tem maior coeficiente, que no caso é o zinco, sofrerá maior contração. E se ela sofre maior contração, se o zinco sofre maior contração, agora quem é maior é o cobre. Lembrando que o maior vai para cima do menor. Se o cobre, ao término do resfriamento, se o cobre ao término do resfriamento é maior, tem comprimento maior, porque ele dilatou, ele contraiu menos, o cobre vai para cima do zinco e as barras se curvam para baixo. Vamos analisar o que ele propõe item a item. No item 01, a lâmina se curvará para cima se a temperatura for maior do que zero. Então há um aquecimento, as lâminas vão para cima, correto? 2. A lâmina se curvará para baixo se a temperatura for maior. Não, acabamos de ver que vai para cima. Incorreto 2. 4. A lâmina se curvará para cima se a temperatura for menor do que zero. Se é menor do que zero, é um resfriamento. E as lâminas vão para baixo. Incorreto, item 04. Item 8. A lâmina se curvará para baixo se a temperatura for menor do que zero. Então, se é menor, é um resfriamento. E realmente aqui, ó, foi para baixo. Correto, o item 08. 16. A lâmina se curvará para baixo sempre que a temperatura for diferente de zero. Não, nós vimos que no resfriamento para baixo, no aquecimento para cima. Questão 03, uma questão de somatória, e nós temos como soma 09. Valeu, bons estudos e até o futuro!